Receba tudo, Jesus. Receba tudo, Jesus. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Nós queremos quebrar o nosso vaso outra vez diante da tua presença, Jesus. Aleluia. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo nessa manhã. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu espero que também fale ao seu coração. Está ali em Gênesis, no capítulo 3, 8, nós vamos ler muitos versículos. E nós vamos tentar construir uma linha para que a gente chegue a uma conclusão a respeito de uma realidade que precisa ser uma realidade que faz parte do nosso dia a dia. Gênesis, capítulo 3, versículo 8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pai, eis aqui a tua palavra. Ela é como um martelo que despedaça a pedra. Ela é saúde para o nosso corpo, ela é vida para os nossos ossos, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é alimento, ela é pão. Nos alimenta nessa manhã, Jesus. Fala conosco nessa manhã. Traz sobre nós o espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e para que nós possamos entender qual é a esperança do nosso chamamento em Ti. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Então, Espírito Santo, vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem nos ensinar, vem nos instruir, vem nos consolar, vem nos direcionar nessa manhã. Toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor te pertencem. Para ti são todas as coisas. Amém. O título que eu dei para essa mensagem é O Deus Presente. A gente vai observar esse versículo lá em Gênesis 3, 8. E a Bíblia, quando a gente lê isso, a gente já está no fim de um período, de uma história. Deus cria o mundo e cria o homem e coloca o homem no jardim. Meu querido, Deus não criou o mundo, nem tudo que existe, e colocou o homem no mundo para que o homem se relacionasse apenas com o mundo. A ideia de Deus era criar um ambiente favorável para que ele pudesse se relacionar com o homem. Não havia necessidade de Deus criar o mundo. Pai, Filho e Espírito Santo interagiam em perfeita harmonia. Mas aquilo que eles viviam era tão bom que Deus disse: vou fazer algo para compartilhar com alguém esse nível de relacionamento e presença que nós temos. Deus cria o mundo, Deus faz o homem. Mas a história eu e você conhecemos. A mulher se aproxima da árvore, a serpente engana a mulher. E aquilo que era maravilhoso do modelo que Deus tinha construído foi destruído pelo pecado, pela desobediência. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia para se relacionar com o homem e com a mulher. É maravilhoso você ler esse texto e perceber que Deus continua no mesmo lugar e Ele vem da mesma forma, apesar de saber do que tinha acontecido.
Deus não muda quem Ele é por conta do comportamento do homem e da mulher que pecaram. Mas Deus se apresenta, e quando Ele se apresenta, a Bíblia diz que quando Adão e Eva ouvem os passos de Deus no jardim, eles se escondem. Deus continua sempre no mesmo lugar, querendo se relacionar, mas quem sai do lugar da presença e do relacionamento é o homem, que ouve e teme, porque sabe que tinha pecado e que tinha errado. Mas eu não estou aqui para falar sobre o pecado do homem, eu estou aqui para falar que Deus tinha um desejo profundo de todos os dias vir até o jardim e se relacionar com o homem. Essa é a ideia de Deus para a humanidade: compartilhar. E a gente vai perceber que por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim. Coloca para nós Gênesis 3, 23 e 24. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Pensa, Deus, Ele preparou algo para mim e para você. Existe um lugar perfeito que Deus planejou com mínimos detalhes para que a gente estivesse neste lugar e pudesse se relacionar com Ele diariamente. Mas por causa da falha do homem, o homem é retirado desse lugar. E a partir de agora, aquilo que era material, porque a presença de Deus, Deus vinha em pessoa até o jardim para se relacionar. O homem perde a possibilidade de ter acesso ao relacionamento e à presença de Deus. Mas a Bíblia, lá no capítulo 3 de Gênesis, também vai dizer que Deus faz uma promessa. E Ele diz para a serpente: eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Vou pôr inimizade entre a tua semente e a semente dela. A semente dela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Talvez eu e você possamos olhar para a realidade da expulsão de Adão e Eva como algo muito terrível. Mas a grande realidade é que mesmo antes que Adão e Eva saíssem do jardim, Deus já tinha liberado uma palavra, provendo um caminho de volta para um relacionamento com Ele. A primeira manifestação da presença de Deus é no jardim do Éden. Deus vem, visita e se relaciona com o homem. O homem não tem mais esse relacionamento por causa do pecado, mas Deus não desiste da ideia de se relacionar conosco. Deus inicia um novo processo. E Ele começa a se manifestar a homens de Deus, para que um caminho fosse trilhado, para que a presença não estivesse num lugar só, ou restrita a apenas uma pessoa. Em Êxodo, no capítulo 3, próximo versículo, presta meu celular, os versículos são todos no celular. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 2 ao 4, diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto.
o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Deus volta a se manifestar a um homem. A presença de Deus não é algo estático, não é algo que está presa numa caixa. A presença de Deus é relacional. Deus quer ter relacionamento conosco. Moisés foi chamado e é uma manifestação da presença de Deus no meio de uma sarça, uma manifestação que provoca uma transformação na vida de Moisés, fazendo com que ele deixe de ser apenas um hebreu que foi adotado por egípcios e se tornou um príncipe no Egito, mas agora um libertador, um salvador, uma figura de Cristo. Moisés é chamado, a presença se manifesta na sarça. Antes a presença vinha e caminhava no jardim. Agora a presença é figurada. É uma sarça pegando fogo. E Deus se manifestando ali, no meio da sarça, chamando um homem. Deus nos criou para relacionamento, porque quando nós nos relacionamos com essa presença, a nossa vida é completamente transformada por essa presença. Moisés foi transformado pela presença de Deus, chamando ele do meio da sarça e dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés quer colocar desculpa, mas Deus persegue Moisés. Deus persegue o homem durante toda a história da humanidade. Um só é o desejo de Deus: nos alcançar, se relacionar conosco. Moisés é transformado pela presença. A presença agora se manifesta ao povo. Moisés, ele tem um chamado e ele tem a missão de libertar o povo, e Deus começa a manifestar sinais como uma manifestação da presença dele. Olha, eu vou te tirar daí, eu vou mandar pragas, eles vão saber que eu estou com você. Vai ter uma nuvem que vai caminhar com vocês de dia, vai ter uma coluna de fogo de noite, a minha presença vai estar com vocês. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser poderoso. Moisés, lá em Êxodo 19, existe um chamamento de Deus para poder o povo se aproximar da presença. A ideia de Deus não era que apenas um homem subisse ao alto do monte para receber revelação. A ideia de Deus era que todo o povo estivesse disposto a subir para este lugar da presença de Deus. Porque, querido, eu e você precisamos entender que existe um lugar do qual Deus não sai. Somos nós que saímos e Ele espera que nós voltemos para este lugar. Mas o povo teme. E por causa do temor do povo, apenas Moisés sobe. Moisés recebe a revelação dos 10 mandamentos, mas também a revelação da construção de um tabernáculo. Porque Deus não estava satisfeito em apenas manifestar sinais. Ele queria que algo simbolizasse a presença dele no meio do povo. E Deus dá com detalhes, instruções para a construção de um lugar aonde a presença de Deus habitaria. Existe um modelo, existe uma forma. E Moisés recebe de Deus esse modelo e essa fórmula. Porque agora Deus não vai se manifestar apenas com sinais, abrindo o mar com fogo e nuvem. Agora o povo vai olhar para o tabernáculo e vai saber: Deus está no nosso meio. O tempo passa, o tabernáculo de Moisés acaba, mas surge o tabernáculo de Davi.
Um outro modelo de adoração, de culto à presença de Deus e de manifestação da presença de Deus. Só que esse não é o único modelo. Davi fala, ok, está maravilhoso, nós adoramos ao Senhor, mas eu preciso construir um lugar para que a presença de Deus habite. Por que eu moro bem e a presença de Deus está em tendas? Não. Eu vou construir um templo. Davi não construiu o templo, mas seu filho construiu o templo. O templo de Salomão. Não é aquele da Universal que a gente conhece. É um outro tipo de templo. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 1 ao 2. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Existe um lugar na presença de Deus, onde as nossas habilidades e o nosso serviço é vão, porque nós não conseguimos permanecer de pé diante daquilo que Deus está fazendo. Porque quando Deus está movendo, fazendo, enchendo um ambiente, não importa a fórmula que você tem, não importa o modo como você faz, não importa se você tem muita eloquência, habilidade, afinação, a glória de Deus manifesta, deixa tudo pequeno e dispensável. Quando a glória se manifesta no templo, existe um sinal de Deus, eu estou validando este lugar que foi construído para minha habitação. O templo de Salomão também acaba. Pensa Deus no jardim, a pessoa de Deus vindo. Mas agora é tudo simbólico. Existe a presença? Existe. Mas é simbólico. O templo de Salomão também acaba. O povo é levado cativo para a Babilônia. Jerusalém é arrasada. O lugar da adoração, o lugar da presença é destruído. Um novo templo é construído, mais simples. A Bíblia diz que quando lançada a pedra fundamental, os mais velhos que se lembravam do templo suntuoso, cheio de ouro, eles choram. Mas aquele que nunca tinha visto o templo, ele se alegra porque está retornando a glória para Israel. Às vezes nós nos prendemos àquilo que Deus fez no passado, porque era muito bonito, era grande demais. Você viveu numa realidade em que Deus te prosperou muito, ou que seu ministério foi tão frutífero diante de tantas pessoas. Mas passou. Hoje parece ser mais simples, mas a Bíblia diz que aquela segunda casa, ela era mais simples por fora, mas dentro dela tinha o dobro da glória. Era mais glória, era mais presença. Porque Deus não está preocupado com estruturas. Deus está preocupado com um coração disposto a receber da sua presença. Tudo isso vai passar. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente vai para um templo novo. Glória a Deus. É importante, é maravilhoso, mas vai passar também. Vai passar. Deus persegue a humanidade, dando ideia de construção de algo para que ele pudesse habitar. A presença de Deus, que era fácil, agora é burocrática. Você precisa de sacrifícios, nem todo mundo pode entrar no lugar, no Santo dos Santos. Sacrifícios são exigidos, trabalho é exigido, uma só pessoa pode entrar. Talvez alguém que se preparou a vida inteira nunca entrou. Essa não é a ideia de Deus para nós. Deus estava presente
mas ainda simbolicamente. O tabernáculo e o templo passaram, e Deus continuou perseguindo a humanidade, agora de uma forma diferente. A Bíblia diz que, chegada a plenitude dos tempos, nasce Jesus. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A presença que estava presa no templo agora está solta, caminhando entre os seres humanos. O original diz que Deus, o Verbo se fez carne e tabernaculou. A ideia de uma construção, de uma estrutura, agora foi trocada por uma estrutura de carne e de osso. Esse é um prenúncio daquilo que Deus queria fazer. Numa outra versão vai dizer que o Verbo se fez carne e montou uma tenda entre nós. Jesus veio para manifestar a presença no meio dos homens. Primeiro só Adão e Eva, depois Moisés, Abraão, alguns que tiveram a oportunidade de ter a presença manifesta. Depois templos e tabernáculos. Mas agora o Verbo encarnado, Deus, carne e osso, vivendo no nosso meio e manifestando a sua presença. A presença agora tinha pés e caminhava no meio do povo. E deixa eu te dizer, a presença não mudou apenas Moisés. Enquanto a presença caminhava no meio do povo, ela curou pessoas, ela transformou pessoas, ela fez sinais. Mas esse ainda não era o objetivo de Deus. A presença vem até a terra porque só Deus poderia cumprir a missão para nos trazer de volta para o jardim de Deus. Jesus morre, ressuscita e ele vai para o Pai. Mas ele diz: vocês não vão ficar sozinhos. Eu mandarei outro do mesmo tipo. Eu mandarei um consolador. E quando ele vir, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. O mistério que esteve oculto dentre os séculos, Cristo em nós. Agora o Espírito Santo vem, mas ele não está vivendo mais em tendas construídas, em estruturas estabelecidas, nem apenas em um só homem. O Espírito Santo decidiu fazer morada em todo aquele que aceitasse a Jesus. O Deus que esteve presente lá no início na criação e que perseguiu o homem com a sua presença durante toda a história da humanidade, agora não está mais preso a um só lugar, mas ele vem habitar dentro de nós. Deus vinha, era maravilhoso. Imagina Adão e Eva, a expectativa de receber o próprio Deus. Eu imagino Moisés ouvindo a voz de dentro da sarça. O que ele não sentiu? Eu sairia correndo. O que ele não sentiu? O que não sentiu Abraão? O que não sentiu tantos homens de Deus? O que não sentiu aqueles que tinham a oportunidade de sacrificar e entrar no Santo dos Santos?
Qual não era a expectativa daqueles homens que se prepararam uma vida inteira para de repente ter apenas uma oportunidade de poder entrar num lugar em que ninguém podia entrar? Como se sentiu aqueles que puderam caminhar com Jesus, que conheceram Jesus? Mas a verdade é que a presença não nos abandonou. A presença veio morar dentro de nós, para que nós não pudéssemos mais estar longe deste lugar da manifestação da presença. A presença não se manifesta nesse altar. A presença não se manifesta num microfone ou num instrumento. A presença se manifesta dentro de você. E ao manifestar a presença dentro de nós, que cria uma atmosfera que muda completamente destinos e destrava a vida de pessoas. O Espírito Santo, a presença contínua de Deus. Deus conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, vai dizer assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Deus abandonou uma estrutura maravilhosa, cheia de ouro, prata, bronze, tudo quanto é tipo de madeira da melhor espécie. Ele abandonou a ideia de algo suntuoso para vir morar em algo que vai acabar, que vai morrer. Você não é qualquer coisa, você é santuário do Deus Altíssimo, lugar da habitação de Deus. E essa é a realidade que eu quero que você tome posse nessa manhã. A presença não está aqui, a presença não está lá, a presença não está numa placa de igreja ou num lugar específico. A presença é manifesta nos filhos. O Espírito Santo, ele não apenas habita em nós, mas ele também nos ensina, guia, consola e intercede por nós. Sua presença é a expressão contínua e íntima de Emanuel, Deus conosco. É Ele que nos capacita a viver em santidade, a ser mais como Cristo e a experimentar a presença de Deus em nossa vida diária. João 15:4 vai dizer assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Deus continua no mesmíssimo lugar, esperando que eu e você permaneçamos nele. Porque só dessa forma ele vai permanecer em nós. E talvez só de chegar até aqui já fosse maravilhoso. Cristo em nós, Deus em nós, o Espírito Santo vivendo dentro de nós todos os dias. A realidade que o povo de Israel, a gente olha para a história e de repente a gente pensa, nossa, que incrível, né? Um tabernáculo. Pensa que incrível Deus em nós. Deus abandonando o luxo, abandonando a riqueza, abandonando a suntuosidade de coisas construídas. E queridos, construídas segundo a direção de Deus. Deus não só deu instruções, como Ele também deu habilidade para que os homens pudessem construir. Mas Ele diz, isso não é o suficiente para mim. Eu quero um pouco mais de relacionamento e intimidade. Eu quero que eles experimentem daquilo que eu experimento aqui na Trindade. Relacionamento íntimo e profundo, no qual não há afastamento, não há desligamento, mas há uma conexão ininterrupta e contínua todos os dias. E é maravilhoso. Deus em nós. Mas a Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 3, diz assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ainda existe uma esperança maior. Ainda existe uma presença maior e uma promessa ainda maior. Existe uma promessa de um reino eterno, com uma presença eterna, no qual nós vamos ver de fato como Ele é e seremos conhecidos também. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vai dizer assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Ele está em nós, Ele move em nós, mas apenas é como um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora o que nós conhecemos em parte, então nós conheceremos plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. O Deus presente, aquele que cruzou a história, criando a possibilidade de interação com um homem, que hoje interage conosco de forma íntima e pessoal, mas que não quer só se relacionar dentro, mas se relacionar face a face. A presença, ela é relacional. Isso eu e você precisamos entender nessa manhã. Deus quer se relacionar conosco. A presença de Deus é algo disponível para cada um de nós. Abraão se encontrou com a presença e ele se tornou muito generoso. Ele deu início a um princípio bíblico que é antes da lei, o dízimo. Melquisedeque era uma teofania, uma manifestação de Deus na terra. Abraão teve esse encontro e ele se tornou uma pessoa generosa. Moisés se encontrou com Deus na sarça e se levantou para libertar um povo. Obed-edom guardou a presença na casa dele. E ele prosperou como nunca havia prosperado. Só que Obed-edom não se contentou com a prosperidade da presença. Quando a presença foi retirada da casa de Obed-edom, Obed-edom abre mão de tudo aquilo que ele tinha ganhado para poder ganhar a presença. Nada era mais importante do que estar diante da presença. Deus fala com Moisés, depois do povo ter pecado: eu vou mandar um anjo. Vocês vão ser livrados de todos os povos e vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Mas Moisés diz: Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Não nos faça deixar este lugar se o Senhor não estiver conosco. Zaqueu se encontrou com a presença e ele quis restituir tudo que tinha sido roubado. Ele quis devolver. Paulo se encontrou com a presença e de um perseguidor de Cristo ele se tornou um dos apóstolos mais dedicados à causa de Cristo. Passa um encontro com a presença de Deus e tudo muda. Aquilo que fazia sentido deixa de fazer sentido, porque a presença é tudo que é necessário e é tudo que nós queremos. A presença de Deus, ela nos consome, ela se torna o objetivo da nossa vida. Porque esse é o objetivo de Deus, se relacionar comigo e com você. Eu quero que você fique de pé. A presença curou, a presença fez milagres. Mas a presença não está mais do lado de fora. A manifestação não está mais do lado de fora. A manifestação agora é do lado de dentro.
Sabe, a mulher samaritana, ela teve um encontro com a presença. E ela se tornou uma fonte. Eu poderia dar tanto exemplo de pessoas que se encontraram com a presença e nunca mais foram as mesmas. Mas essa manhã eu só desejo que nós nos encontremos com a presença. E que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Prosperar é bom. Ter dinheiro é bom. Ter influência é bom. Ser reconhecido é bom. Ter os sinais de Deus é bom. Mas nada é melhor do que a presença de Deus. Nada é melhor que a manifestação da presença de Deus conosco todos os dias. A certeza que Cristo nos deu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De repente essa sua semana não foi tão legal, você recebeu notícias ruins. Algo te amedrontou, algo te deixou apreensivo. Mas a promessa e a verdade da palavra continua a mesma. Eis que estou convosco todos os dias. Quando você sai de casa, a presença sai com você. Quando você entra no seu trabalho, a presença entra com você. Quando você chega no supermercado, a presença vai com você. Quando você chega na igreja, a presença ainda está com você. E quando você dorme, ela não se afasta. Essa é a realidade que Deus veio trazer para nós. Eu quero que você feche os seus olhos. Antes que você comece a orar, a cantar, eu gostaria que você tomasse esse tempo para se conscientizar da presença de Deus dentro de você. Feche os seus olhos, porque Ele está aí se movendo. Ele está borbulhando dentro de você. E Ele quer fluir de você como um rio. Comece a perceber a presença de Deus te envolvendo e te trazendo para um lugar mais íntimo, mais profundo, mais perto. Ele continua no mesmo lugar e Ele te chama. Pai, nós estamos aqui nessa manhã e não existe nada mais que nós queremos do que a Tua presença. A Tua presença em nós muda tudo. A Tua presença em nós dá sentido à nossa existência. Nós não queremos viver da experiência dos outros, mas nós queremos Te ouvir de dentro para fora. Nós queremos Te perceber e queremos voltar para este lugar da presença, da busca pela presença, o lugar do encontro, no qual o Senhor não abandonou, mas o Senhor vem todos os dias e nos procura. Nós não queremos nos esconder da Tua presença, mas nós queremos correr para a Tua presença. Nós queremos caminhar em direção à Tua presença. Seja tudo em nós, move em nós, Espírito Santo de Deus. Como um rio flui, 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 flui. Vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz seu querer. Inunda todo este lugar. Inunda este lugar, Espírito Santo. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu queria fazer uma oração com você. De repente nessa manhã você ouviu essa palavra e você percebeu que talvez você não esteja no lugar em que Deus se manifesta todos os dias. De repente você percebeu que você saiu do lugar da presença. Ou de repente você percebeu que essa é a vontade de Deus para você, te trazer para mais perto dEle, para viver diante da presença dEle.
Talvez você até goste de vir nos cultos, mas Deus quer te fazer um lugar de culto todos os dias. Deus quer te fazer um lugar de culto na sua casa e por onde você for passar. Faça essa oração comigo. Pai, nessa manhã eu te entrego a minha vida, o meu coração, e eu vou para o lugar da tua presença. Que eu seja este lugar de manifestação da sua presença todos os dias. Que eu esteja mais perto e que eu não saia nunca deste lugar. Nessa hora eu entrego para o Senhor todos os meus desejos e vontades. Pode falar isso também. Nessa hora eu entrego para o Senhor todos os meus desejos e vontades, para que eu possa avançar para o propósito de Deus para a minha vida. E eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. E eu que andei perdido, afastado da sua presença, hoje eu volto arrependido, na certeza de que o Senhor me aceita. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, entrando neste lugar da presença de Deus, você pode erguer a sua mão. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar com você, nós queremos ser família com você. Nós não estamos te apresentando uma religião, uma placa de igreja. Nós estamos te apresentando relacionamento com a presença de Deus. Eu vou contar até 3 e você levanta a sua mão, a gente quer te conhecer. 1, 2, 3. Se você fez essa oração pela primeira vez, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante as suas mãos o mais alto que você puder.